O vento entrava por frestas invisíveis, criando um som perturbador, como centenas de vozes presas tentando sussurrar ao mesmo tempo. Mariana tapou os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da própria cabeça. Foi então que Tiago, em busca de um esconderijo, correu até a capela central. A porta de madeira estava entreaberta, e quando ele a empurrou, a lua estava alta, escondida por nuvens escuras que corriam rápidas pelo céu. O silêncio da cidade parecia diferente naquela noite, como se tivesse sido costurado por sombras. 4 amigos, Rick, Mariana, Tiago e Rafa, com apenas 10 e 11 anos, caminhavam com passos nervosos em direção ao portão enferrujado do cemitério. O desafio era simples: passar a noite lá dentro. Um pacto de coragem que nenhum deles ousaria quebrar. Rick era o líder do grupo, o mais destemido. Tinha cabelos escuros e bagunçados, olhos atentos e curiosos demais para a idade. Gostava de explorar lugares proibidos e sempre era o primeiro a propor as aventuras mais perigosas. No fundo, seu medo era o de parecer covarde diante dos outros. Mariana, a única menina do grupo, era o equilíbrio entre a coragem e o bom senso. De cabelo preso em tranças e olhos grandes, sempre carregava uma lanterna pequena e um caderno, onde anotava cada descoberta importante das aventuras deles. Era esperta, observadora e mais racional. Mas naquela noite, nem ela conseguiria explicar o que viu. Tiago era o mais quieto, magro, de rosto pálido e olhar pensativo. Vivia distraído, como se sua cabeça estivesse sempre em outro lugar. Tinha medo do escuro, embora nunca admitisse. Quando ficava nervoso, mordia o punho da blusa, como fazia aquela hora, andando na ponta dos pés para acompanhar os amigos. Já Rafa era o palhaço do grupo. Moreno, risonho, sempre zombava de qualquer coisa que o assustasse. E talvez por isso fosse o que mais falava alto. Fazia piada de tudo, até do medo. Mas naquela noite, nem ele riu no final. O portão rangeu quando Rafa o empurrou devagar. O som metálico ecoou como um aviso, mas eles riram baixinho, tentando disfarçar o medo. O cheiro de terra úmida e flores murchas invadiu o ar. Lá dentro, os túmulos se erguiam como sombras petrificadas, cada um guardando segredos que eles preferiam não imaginar. O coração de cada um batia forte, abafado pelas risadas contidas. Era proibido, perigoso, e por isso mesmo parecia divertido. Logo no começo, tiveram que se esconder. Ao longe, o barulho de passos pesados se aproximava. O guarda do cemitério fazia sua ronda. Eles se jogaram atrás de lápides altas, sentindo a pedra fria nas costas. O feixe da lanterna cortava a escuridão como uma lâmina. Cada respiração parecia alta demais, como se pudesse denunciar a presença deles. O guarda passou devagar, arrastando a bota pelo chão, e desapareceu na curva do corredor de túmulos. O alívio veio em forma de risadas abafadas. Tinham conseguido. Aos poucos, a brincadeira começou. Esconde-esconde entre as sepulturas. Cada riso ecoava pelo silêncio mórbido. Cada corrida levantava poeira fria do chão. Eles se sentiam vivos, corajosos, invencíveis. Mas o relógio avançava. E quando a madrugada se aproximava do seu ponto mais profundo, algo mudou. Primeiro foi o vento. Um sopro gelado atravessou o cemitério como se tivesse surgido do nada. Não havia árvores ali.
mas o som de galhos balançando começou a rodeá-los, um estalo após o outro, como se estivessem cercados por uma floresta invisível. Rick olhou em volta, os olhos arregalados, e sussurrou para os amigos. Ninguém respondeu. Estavam todos paralisados, tentando entender. Então vieram os passos, rápidos, correndo em círculos ao redor deles. Mas quando olhavam, não havia ninguém. O som seco batia contra o chão, ecoando, acelerando, como se algo os caçasse. O riso havia desaparecido. Agora só restava o frio e o medo. As gavetas dos jazigos começaram a assobiar. O vento entrava por frestas invisíveis, criando um som perturbador, como centenas de vozes presas tentando sussurrar ao mesmo tempo. Mariana tapou os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da própria cabeça. Foi então que Tiago, em busca de um esconderijo, correu até a capela central. A porta de madeira estava entreaberta, e quando ele a empurrou, o rangido ecoou como um gemido. Lá dentro, a atmosfera era pesada. O ar cheirava a mofo e cera velha, como se velas esquecidas tivessem queimado há décadas. O piso de ladrilhos estava coberto por uma camada de poeira tão espessa que seus passos deixavam marcas profundas. Cada respiração parecia dificultada, como se o ar fosse denso demais. Os vitrais quebrados deixavam a luz entrar em feixes irregulares, pintando o chão com luz pálida e recortada. No altar, uma cruz torta pendia, com a madeira escurecida pelo tempo. Ali, naquela penumbra, o frio parecia mais intenso, mordendo a pele como gelo. Quando Rick, Mariana e Rafa entraram atrás dele, perceberam que Tiago estava parado diante do altar, imóvel. Seus ombros tremiam levemente, mas seu corpo parecia enraizado no chão. Rick o chamou com uma voz trêmula. Tiago virou a cabeça devagar, em um movimento lento, como se o pescoço estivesse pesado demais. Seus olhos refletiram a pouca luz da lua, só que não eram mais os mesmos. O castanho havia desaparecido. No lugar, um brilho vermelho, intenso e pulsante, como brasas vivas no escuro. A boca de Tiago se abriu, e a voz que saiu não era sua. Era algo gutural, arrastado, reverberando pelo espaço como se viesse de todos os cantos da capela ao mesmo tempo. Vocês não deveriam estar aqui. As palavras vibraram nos corpos dos amigos como se um trovão tivesse nascido dentro deles. O vento explodiu dentro da capela. As paredes estremeceram e o teto gemeu como se estivesse prestes a desabar. Os vitrais começaram a tremer, produzindo um som agudo, como dentes rangendo. A cada nova palavra de Tiago, o vidro estalava ainda mais. Este lugar guarda o que é meu. O assobio dos jazigos lá fora se misturava ao barulho ensurdecedor do vento. Passos apressados cercavam a capela. Mariana chorava em silêncio. Rafa tentava puxar Rick, mas ele não conseguia parar de olhar. O rosto de Tiago estava mudado, a pele pálida, os lábios arroxeados, os dentes afiados ao sorrir. De repente, as velas apagadas nos cantos da capela se acenderam sozinhas. As chamas dançavam em sincronia, iluminando o altar e o rosto transformado de Tiago. Ele ergueu as mãos devagar, arranhando o próprio braço e riu. Uma risada baixa, grave, que ecoava como se tivesse nascido do fundo da terra. Foi o estalo final dos vitrais que os fez correr. Os vidros estouraram, lançando estilhaços pelo ar. O vento rugiu dentro da capela, levantando poeira e espalhando as chamas como serpentes de fogo. A sombra de Tiago cresceu desproporcionalmente contra a parede. "Corram!", disse a voz demoníaca, mas agora era impossível saber se era uma ameaça ou um aviso. E eles correram. Rafa puxou Mariana pelo braço, Rick tropeçou ao sair da capela, mas todos seguiram sem olhar para trás. O som dos passos invisíveis os perseguiu até o portão, cada vez mais perto, como se mãos invisíveis quisessem agarrá-los pelos ombros. Quando finalmente atravessaram o portão do cemitério,
O vento cessou. O silêncio retornou absoluto. Atrás deles, a capela estava quieta, como se nada tivesse acontecido. Mas Tiago, pálido e ofegante, apareceu alguns segundos depois, correndo como se tivesse despertado de um pesadelo. Ele não lembrava de nada. Ninguém disse uma palavra, ninguém ousou comentar. Correram de volta para casa jurando em silêncio que jamais voltariam. E cumpriram. Nunca mais falaram sobre aquela noite. Mas às vezes, quando o vento sopra forte durante a madrugada, cada um deles ainda pode jurar ouvir aquele assobio vindo das gavetas do cemitério.